TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, Vitório Pífero bota mais pimenta no caldo do Grenal 209. Médico do Grêmio mostra fratura ou as fraturas de Bolanhos. E o lajadense vence, sai da zona da degola e está a 1 ponto dos classificados. É agora, no Papo de Boleiro. E a confusão envolvendo o Grenal 409, a cotovelada dada por William em Miller Bolanhos, continua. Agora é o presidente do Internacional, Vitório Pífero, que se pronuncia. E perdendo a oportunidade de apaziguar, Pífero jogou mais lenha na fogueira. Agora, presidente, eu vou ter que te perguntar sobre a postura do Grêmio. O senhor ainda não se manifestou sobre isso. O Grêmio está dizendo que vai, inclusive, fazer um boletim de ocorrência contra o jogador William. Disse que foi uma entrada maldosa, uma entrada criminosa. Ontem até o médico do Grêmio dizendo que não foi uma entrada, um lance de jogo. Como o senhor está acompanhando, representando a direção do Inter, tudo isso? Aguardei essa segunda-feira inteira, pacientemente, que viesse alguma manifestação dos dirigentes do Grêmio, no sentido de se explicar, prestar esclarecimentos, enfim, até um pedido de desculpa, que não seria ruim, pelas manifestações que ocorreram no domingo pós-jogo, e atitudes, inclusive. Não só isso não aconteceu, como ontem nós vimos outras declarações lamentáveis. Eu não me manifestei ontem, e se vocês pegarem minha manifestação pós-jogo, eu disse que foi um jogo viril, mas é um Grenal, foi um jogo viril, mas jogado na bola. É lamentável que estejam fazendo isso. Na realidade, o que nós vimos do jogo em si? O jogo começa aos 15 segundos do primeiro tempo, com o lateral direito do Grêmio empurrando o nosso jogador quando ele foi pegar a bola em frente ao banco do Grêmio, ali, a 15 segundos de jogo. A 3 minutos de jogo, o Daronco dá uma falta do Bolanhos sobre o lateral William, que os dois caem, levantam os dois e seguem jogando normal. Ninguém pediu médico, ninguém fez cena, ninguém fez cera, nada aconteceu. Então não é crível que um jogador que leva, ao que eles dizem, uma cotovelada com essa repercussão, aos 3 minutos de jogo, continue correndo até os 46, quando o Daronco acabou com o primeiro tempo. E que tenha chutado, dado drible, cabeceado, tentou cavar um pênalti aos 39 e se jogou no chão dentro da área do Internacional aos 39. Não foi ali, será que ele mesmo se provocou essa lesão? Como é que pode afirmar que foi ali que se provocou e ele ficar até os 46 correndo? E para dizerem que aos 47, 48, já dentro do vestiário, ele estava completamente deformado. Senhores, não existe isso. Estão pressupondo, estão tentando criar uma grande vítima, e um bandido onde não tem nada a ver. O William nunca teve e não tem nenhuma intenção de ferir qualquer colega. É um caso fortuito. Aconteceu como acontece no futebol, lamentavelmente acontece no futebol. Quando eu falo em violência, só para ficar em Grenal, na década de 70 nós tivemos o zagueiro Salomão, que teve que abandonar o futebol numa jogada de Grenal. Na década de 80 nós tivemos um outro zagueiro, Pinga, que ainda hoje continua ajudando nas categorias de base do Internacional, também que foi afastado do futebol numa jogada em Grenal, para ficar em Grenal. Para entrar no ramo da violência, eu pego o nosso caso mais recente. Valdívia, servindo a seleção, vai ficar 8 meses afastado do futebol. Isso é violência. E mesmo assim, imagino eu casos fortuitos. Agora, fazer esse pandemônio, esse tititi, isso aí é de quem está buscando ofuscar alguma coisa. E para mim, estão tentando ofuscar uma decisão que tomaram e correram um risco, porque cada jogo é um risco.
Cada atitude que um presidente, que um departamento de futebol toma é um risco, ele está assumindo um risco, correram o risco de botar o time principal. E aconteceu um acidente involuntário, lamentamos profundamente, que pena, tomara que se restabeleça o mais rápido possível. Agora, se tem culpado, não está no Internacional. Não está no Internacional. Está na forma como o Grêmio se postou o tempo inteiro. Está na forma como a direção do Grêmio se postou a semana inteira. Aliás, como ela se posta sempre antes de Grenais, aqui quando o árbitro é gaúcho, tentando sempre condicionar. Lembrem do ano passado, ainda era o Filipão. Então, presidente, há declarações do vice de futebol, César Pacheco, falando ontem que sabe de onde veio o pedido para que batessem, no caso, por parte do Inter. Como é que o senhor recebe essas declarações? Isso é um absurdo, vindo de alguém que tem a formação que ele tem. Isso é um absurdo. Vou repetir. A postura dos jogadores do Grêmio, desde os 15 segundos iniciais, foram de provocar os nossos jogadores com o intuito claro, de tentar ganhar o jogo na marra. Achando que os nossos rapazes da base, 17 jogadores da base, iriam se curvar a esse tipo de provocação. Isso aconteceu com o Jeromel no Ailon, depois que a bola tinha parado. Isso aconteceu naquele lance violentíssimo do Maicon em cima do Dourado. Aquilo é caso de cadeia, porque aquilo ali, se o Dourado não tira a perna, tinha quebrado a perna dele. E nós já vimos aquele lance muitas vezes na televisão e o resultado é uma perna quebrada. Os jogadores, inclusive, sendo impossibilitados de continuar no esporte. O Grêmio diz que pode fazer um boletim de ocorrência contra o William e ameaça até a saída da justiça desportiva e ir para uma justiça comum. Tititi de quem achava que ia ganhar o jogo na marra e levou o empate frente a 48 mil pessoas. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Querem fazer... Estão botando uma cortina de fumaça em cima de uma decisão e de um risco que correram e que se corre a cada dia, quando se sai na rua, se corre o risco de ser atropelado ou qualquer coisa. Correram o risco de botar o time titular e aconteceu um acidente de trabalho. É um acidente de trabalho, não tem como localizar de onde surge. A dúvida que assola é como pode um jogador correr até os 46 segundos, chutar, cabecear, dar peixinho, driblar, fazer o que ele fez, ser o melhor em campo do Grêmio em todo o primeiro tempo, uma mandíbula daquele jeito. Não, senhores, alguma coisa está errada, não é por aí. Presidente, a partir desse episódio e das declarações, principalmente do Grêmio, que o senhor está contestando, a relação entre Inter e Grêmio... Volto a dizer, eu não me manifestei ontem porque aguardava do presidente do Grêmio, uma manifestação se retratando das situações e das palavras que foram ditas no domingo. Não aconteceu e piorou. Eu aguardo ainda essa manifestação do Grêmio, do presidente Bolzan, a pessoa que tem, nas melhores relações, como uma pessoa cordata, um político de nomeada, um tanto novo no futebol, tem um ano de futebol, já o seu vice-futebol tem muito mais experiência, deveria já conhecer essas coisas. Mas, enfim, eu aguardo, sim, uma manifestação nesse sentido do presidente Bolsonaro. Tá, mas nós temos um problema aí. O Grêmio está aguardando um pedido de desculpas do Internacional, porque eles se consideram prejudicados. E até disseram que o Alex ligou para um representante do Grêmio, conversando, falando sobre tudo o que aconteceu, se solidarizando com um companheiro de profissão, e disseram, olha, a direção do Inter não teve essa atitude. Momento. Logo após o jogo, eu me solidarizei com o jogador e desejei pronto restabelecimento. Logo após o jogo. Foi como eu iniciei a minha fala após o jogo e reitero aqui. O jogador não tem nada a ver com isso. Sofreu uma lesão decorrente do seu trabalho, decorrente do risco que ele assumiu ao entrar em campo, que como assumem todos o dia inteiro. Todos o dia inteiro. Isso pode acontecer num treino. Pode acontecer num treino. Meu irmão teve uma lesão dessas num joguinho de bola na praia. E eu sei como fica. E quão rápido é essa questão. Quão rápido é essa questão de inchar. Então, agora estão querendo fazer um demônio, criar um demônio, criar uma intencionalidade, criar uma bandidagem. Se tem bandidagem, não está no Internacional. Estou afirmando isso, não está no Internacional.
Não houve e não há no Internacional registro de uma história de bandidagem. Tá? Então, não vem botar isso aqui. Ainda sobre o caso, o médico do tricolor, Márcio Bolzoni, se pronunciou sobre o estado de saúde do atacante. O atleta está internado no Hospital Mãe de Deus com fratura na mandíbula. Dá para ver aí nas imagens da tomografia do atleta. E ele será submetido a uma cirurgia que está prevista para esta quarta-feira, que será realizada pelo Dr. Marcos Vinícius Colares. Após a cirurgia, o atacante fará uma dieta líquida de 2 a 3 semanas. No pós-operatório, poderá fazer atividades leves, mas a previsão para retomar aos treinamentos é de 30 dias e não mais 2 semanas, como havia sido divulgado inicialmente. E para dar um ar de tranquilidade, o marketing do Internacional prepara uma ação para lá de especial. O Dia Internacional da Mulher é celebrado nesta terça-feira, mas a comemoração para as coloradas será no próximo domingo, na partida entre Inter e São Paulo de Rio Grande, às 4 da tarde, pelo Gauchão. As mulheres serão privilegiadas em uma promoção que o clube preparou em parceria com o Asilo Padre Cacique, incentivando a solidariedade. As 10 mil primeiras mulheres que forem ao Beira-Rio terão acesso gratuito no setor cadeira inferior livre, que é o acesso pelo portão 3, desde que levem material que será doado ao asilo. Basta trocar a doação por uma pulseira de acesso ao estádio em estande que estará montado junto à bandeira do Colorado. Os itens que valem para essa promoção são açúcar e arroz, farinha láctea, mucilon cereais, desodorante spray, tanto feminino quanto masculino, fraldas descartáveis geriátricas, a Big Frau ou Plenitude, e é importante que seja do tamanho G ou extra G, talco e shampoo, além de condicionador. Bora ajudar o pessoal do asilo e ainda assistir a uma bela partida de futebol no próximo domingo. Isso vale para as mulheres. E o presidente da Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol, Sérgio Correia, fala agora sobre a aprovação do árbitro de vídeo, a evolução tecnológica chegando ao futebol. Com muita satisfação recebemos a aprovação da IFAB para a realização do experimento, um projeto que nasceu na CBF através do ex-árbitro internacional Manuel Serapião Filho. E agora, com essa aprovação, nós não temos dúvidas que o passo é gigantesco. Nós teremos um outro futebol, assim como nós tivemos nas alterações das regras, a questão da linha de impedimento que inseriu a tática no futebol. Agora nós temos uma outra vertente, que é a possibilidade de dar ao ser humano árbitro aquela situação a mais que impeça que ele possa ser culpado, às vezes, de fatos que ele não viu e que acaba as pessoas que estão no estádio, todas as pessoas que estão assistindo pela TV, observar e aquele senhor que está ali, de preto, às vezes não ter essa possibilidade. Vai também inibir muitas ações antiéticas de jogadores, vai inibir a simulação, vai inibir aquele famoso jeitinho de tentar enganar a arbitragem, porque eles todos saberão que lá em cima tem alguém vendo. E, ao ter alguém vendo, ele pode ser denunciado de forma legal e, assim, dar àquela equipe, aos torcedores, aos próprios jogadores, a segurança necessária para o bom espetáculo. E a 8ª rodada do Gauchão terminou na noite da segunda-feira com uma notícia mais do que boa para o torcedor alviazul. Pela primeira vez neste ano, o time voltou a experimentar o êxtase de uma grande noite esportiva. Depois de intensas dificuldades, o lajadense venceu o Glória por 1-0 e, com o resultado, saltou da penúltima para a 9ª colocação, chegando aos 8 pontos. Uma vitória que passou pela atuação fantástica do goleiro Lauro, que defendeu até penalidade máxima, e pela qualidade de Eric, que marcou o único gol da partida. Na segunda-feira, a saga do lajadense segue para se manter longe do Z3. Ela continua, só que dessa vez será longe da torcida. Vai ser lá no Estádio do Vale contra o Novo Hamburgo. Lembrando que o gol saiu do veloz atacante Eric, que caiu como o goleiro Lauro no gosto da torcida. Ambos tiveram o nome gritado pela torcida que compareceu ao estádio alviazul. E com a vitória do alviazul está encerrada a 8ª rodada. O São José é o primeiro com 20 pontos, o Juventude vem em segundo com 19, com 16 pontos o Grêmio ocupa a 3ª colocação, seguido pelo São Paulo com 15.
O Internacional é o 5º colocado com 15 pontos e o Ipiranga o 6º. Completam a zona de classificação o Passo Fundo com 10 e o Novo Hamburgo com 8 pontos. O 9º é o Lajadense, com os mesmos 8, mas com saldo pior do que o Noia. Também tem 8 pontos Veranópolis e Brasil de Pelotas, o 10º e o 11º colocado. A zona da degola tem o Glória com 6, o Aimoré também com 6 e o Cruzeiro, ainda sem vitória, com 3 pontos. O Lajadense está buscando tirar 3 pontinhos do Veranópolis, porque parece que tem inscrição irregular de jogador. Mas esse é assunto que vai parar na justiça e ainda vai dar muito pano para manga. Falar em pano para manga, amanhã, quarta-feira, tem jogo do Grêmio, tem Grêmio e São Lourenço pela Libertadores da América aqui na Arena. Isso é assunto para nós falarmos amanhã no Papo de Boleiro, depois do Redação Informativa. Até mais! TV Informativo. Aqui o Vale se vê.